coloco agora que a gente já bordou um pouquinho, eu gosto de colocar sempre, tá vendo a agulha aqui? Eu gosto de colocar a agulha sempre onde já tá bordado, pra poder continuar o pontinho aqui do ponto matiz. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente vir e furar daqui pra baixo, ou daqui de cima, ó, por exemplo, tá vendo? Aqui. Se a gente furar daqui de cima e furar a nossa linha aqui no meio, ele vai criar um buraco, porque a agulha, ela tem uma espessura, tá vendo? Então, quando a gente faz esse furinho, quando a gente cria esse sistema, pode ser que a gente trabalhe aqui, ó, sempre com umas ranhuras. Ele sempre fica uns furinhos, meio manchado, cheio de furadinhos. E a gente não quer isso, a gente quer uma transição um pouco mais suave. Então, a minha indicação sempre vai ser a gente furar onde já tá bordado um pouco e levar a nossa nova linha aqui, o nosso novo ponto, pra cima aqui, ó, pra ele continuar fazendo uma transição mais suave. Então, ele vai ficar mais delicado se a gente trabalhar dessa forma. Ó, então, eu vou furar ali. Fica bem mais interessante o processo do nosso bordado. Então, vamos lá. Aqui, ó. A gente puxa um pouquinho lá embaixo. E a gente continua o processo do bordado bem sutilmente. Então, eu não vou colocar muito longe, mas eu vou criar sempre um pontinho um pouco mais alongado para ele dar um pouco mais de ritmo aqui na transição. E aqui no meio, uma coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tá indo pra cima. Então, os nossos pontos, ele tem um sentido, ele tem um ritmo que ele vai seguindo sempre pra cima, certo? Então, olha só. A gente sempre vem pra cima. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais pro meio, ó, pra dentro. E esse daqui, como a gente tem um galinho pro lado, é legal que a gente faça esse ritmo um pouco mais descontraído, subindo, como se o tronco tivesse fluindo mais pra inclinado aqui pro ladinho, pro lado direito. Então, a gente consegue criar um pouquinho desse ritmo de bordado, ó. Aqui cabe mais um pontinho. Puxa tudo. Isso aí. Aqui eu vou pegar aqui embaixo um pouco. Aproveitar que a minha linha tá toda aqui. Ó, aqui eu tô vendo um buraquinho, tá vendo? Quando eu passo a agulha por baixo. E o legal é a gente preencher esse espaço, ó, tá vendo? Que aqui eu fiz 2 pontinhos e um é como se fosse um banguelinho aqui, ó. Então, eu vou pegar e passar uma linha pra, ó, preencher esse espaço vazio que eu deixei. Continuar subindo aqui pra terminar essa parte de cima. Do nosso bordado. Aqui eu poderia vir até lá em cima, mas se a gente for devagarinho, vai ficar mais bonito. Então, vamos lá. Vamos palitinho em palitinho. Opa, furei no mesmo ponto. Se a gente for devagarinho subindo, vai ficar bem mais interessante
nosso bordado. Então, é isso, pessoal. Esse bordado, ele não tem muito segredo na parte do ponto matiz. O mais interessante é que a gente preencha todos os espaços vazios. E deixa eles bem organizadinho e trabalhadinho. Olha só, aqui a gente já consegue subir um pouquinho o tronco, ó, pra vocês virem vendo como é que vai ficar a distribuição na parte de cima. Aqui tem um pontinho. Bom, é isso. Agora minha linha tá bem curta. Eu vou girar aqui meu bordado, ó. Vou dar aquele arremate que eu já mostrei pra vocês. Eu passo a linha por baixo, tá vendo? E aí, ele cria essa argolinha e eu coloco a agulha de ré aqui, ó. Ele automaticamente gera um nozinho pra mim. Faço isso mais uma vez. Entro dentro da argola e puxo. Esse excesso de linha, eu gosto de prender ele dentro do bordado, tá? Por quê? Pra ele não ficar com essas pontas soltas assim, ó, demais, tá? Porque isso aqui, a longo prazo, vocês vão se acostumando fazendo desse jeito, pode ser ruim, pode dar trabalho pra vocês. Então, se vocês já prenderem a linha, esse restinho de linha dentro do que já foi bordado, ele pode ter um acabamento melhor. Por quê? Porque eu posso vir aqui cortar bem rente, ele não vai desfazer o nó, porque o nó tá aqui em cima, mas a linha vai ficar bem presinha aqui dentro, tá? Então, eu crio um acabamento superior aí.